Boa noite, amigos. É com muita alegria que abrimos o mês de Natal da União Espírita Cachoeirense. O tema deste ano é Natal com Jesus. E quem vem nos trazer uma mensagem de amor e esperança é o nosso amigo Adalberto Coelho. A noite foi reservada para o Departamento de Assistência Social da Casa. Nós somos 3 diretoras que acompanhamos o atendimento e acolhimento a 20 idosos da instituição Asilo Antônio de Pádua. Também acompanhamos o trabalho das legionárias espíritas, que atendem atualmente a mais de 70 famílias da nossa cidade. Queremos este ano agradecer a Jesus pela oportunidade que tivemos de recolhimento, de autoconhecimento, e desejarmos a todos vocês que o próximo ano seja guiado pelas mãos de Jesus numa grande corrente de amor, de muita esperança, de muita fraternidade. Meus amigos, primeiramente um grande abraço a todos. Relembramos rapidamente para aqueles que estejam nos vendo e nos ouvindo através de um celular, que o coloquem na horizontal. Como em todas as outras vezes, a nossa ideia não é apenas que vocês nos vejam ou nos ouçam, mas que vejam também as telas que sempre apresentamos, porque elas fazem parte do nosso trabalho. Elas são feitas de tal forma que não precisa uma lupa para que cada um possa ler o que possa estar na tela. Bem, nós estamos ao entardecer de mais um ano, próximos do Natal e do Ano Novo, um ano de 2020, sem menor dúvida, singular, especial, qualquer palavra que possamos designar para esse ano seria pouco. Um ano que começou em janeiro, aparentemente comum, mas que no transcorrer dos meses, das semanas, se transformou numa pandemia, no sentido literal, muitas vezes, e no sentido figurado e orgânico. Então, foi uma pandemia que influenciou, marcou a vida de cada um dos habitantes do planeta, certo? Pandemia que é parte do processo de transição planetária em que nós todos estamos envolvidos. Pandemia que mudou a vida de trabalho, a vida no trabalho, a vida familiar, a vida dentro dos centros espíritas, nos quais muitos dos seus trabalhos foram impactados diretamente e continuam muitas vezes até hoje impactados. Então é esse ano especial, diferente, marcante, que estamos a finalizar. Nós vimos durante o ano quase sempre temas intencionalmente ligados a este acontecimento, certo? O relacionamento dentro do lar afetado pela pandemia, os processos obsessivos intimamente ligados às forças espirituais por trás da pandemia, os medos que normalmente já afetam a sociedade e que na pandemia muitas vezes se intensificou com o medo do contágio, com o medo do desencarne. Então são temas todos escolhidos intencionalmente, porque eles refletiam situações que estavam diretamente ligadas à vivência, ou à convivência, ou à tentativa de convivência com a pandemia do Covid. Mas nesse mês, nesse momento, o nosso tema é de Natal. Antes de iniciarmos, nós queremos fazer uma pequena introdução, além desse preâmbulo que nós acabamos de fazer. Toda vez que pensamos em Natal, pensamos em presentes. Como vocês podem estar vendo na tela, que está nas mãos de vocês, ou na mesa de vocês, nós temos
2 trechos de 2 mensagens de 2 mentores distintos, todos eles relacionados a presentes. Uma do André Luiz e outra da nossa amiga Maria Dolores, escolhidos a dedo, como sempre. Na qual o nosso amigo André Luiz, por sua vez, ele diz, olha, um presente é sempre um sinal de afeto e distinção. E que você deve escolher a dedo, porque cada pessoa é única. E você, se você quer efetivamente dar um presente, você tem que dar um presente adequado, que realmente reflita o afeto e a distinção que você tem por cada um deles. E, por outro lado, a nossa amiga Maria Dolores complementa. Ela gostaria de dar um presente de Natal que fosse de luz, que trouxesse lembrança, contentamento, que tirasse o sofrimento, trouxesse esperança. Que presente seria esse? Nós achamos, e é a nossa sugestão, que esse presente de luz, que trouxesse contentamento, que minimizasse os sofrimentos, que trouxesse muitas vezes esperança, não poderia ser outro que não um livro. E nós, para aquele que possa estar pensando em qual livro pedir no Natal, ou dar no Natal, nós sugerimos 4 livros, escolhidos a dedo, como sempre. O primeiro é exatamente da nossa amiga Maria, da nossa amiga Amélia Rodrigues, que tem o título de Luz no Mundo. Primeiro por quê? Porque ela exatamente trata de trechos do aniversariante do mês, ou do ano, que é o Natal, que é o Cristo. O Evangelho retrata, e tentou retratar, muito dos acontecimentos do dia a dia da vida do Cristo. O que faz a nossa amiga Amélia Rodrigues, em praticamente todos os livros dela, é que ela retrata esse dia a dia do Cristo sobre o olhar da espiritualidade. Ou seja, muito daquilo que muitas vezes não foi retratado no Evangelho, ela descreve nos livros. Então, são capítulos que retratam trechos da vida do Cristo e o aprendizado relacionado a ele. Então, é um excelente presente de Natal. O segundo é um livro do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, que tem o título de Reencontro com a Vida. Por que escolhemos ele? Porque dissemos que Natal já é nascimento. Ano Novo é uma nova vida. Então, muitas vezes vamos reencontrar uma outra vida. A vida do ano que vem. Esse reencontro, a gente precisa estar preparado. E muitas vezes vamos reencontrar a vida da espiritualidade no ano seguinte. O que o livro trata, Reencontro com a Vida, é exatamente depoimentos de espíritos que mostram como é que foi esse reencontro deles com eles mesmos na espiritualidade. E mensagens do Manuel comentando, explicando, detalhando o porquê desses reencontros, às vezes felizes, e reencontros, às vezes, dolorosos. É um excelente livro. O terceiro é do nosso amigo Marco Prisco, também escolhido a dedo, chama-se Momentos de Decisão. Por que escolhemos? Porque quase todos nós, na passagem do ano, tomamos decisão. Vamos fazer isso, aquilo, vamos tentar fazer diferente. São momentos de decisão, em particular na mudança do ano que acaba para o novo que se inicia, tomamos muitas vezes grandes decisões. O livro do nosso amigo Marco Prisco, que tem a característica, todos os livros dele têm a característica de serem telegráficos. O como você, nesses momentos de decisão, decidir bem. E, por último, um livro do nosso amigo Leon Tolstói, escritor russo, muito conhecido, que ele, na década de 60, em 1967, se não estou enganado, através da Ivone Pereira, ele nos trouxe esse livro, Ressurreição e Vida. E são 8 contos que ele retrata vivências dele na Rússia
mas agora sobre a ótica dele, estando na espiritualidade. Poderíamos, e não temos tempo, explicar o que tem de afinidades entre Leão Tolstói e Ivone Pereira, por que ele no planeta Terra vem exatamente escrever através de uma médium, certo? Que nasceu em Minas e que viveu no Rio de Janeiro por ela. Não vem o caso. O importante é o livro. Esse livro, na realidade, ele é como se fosse uma espécie de um espelho, não diríamos direto espelho, mas ele, quando encarnado, o Leão Tolstói, ele escreveu um livro chamado Ressurreição, que era a transcrição da vida de um príncipe russo. E o fato principal que trata no livro, na realidade, é que esse príncipe, quando jovem, ele se encantou com uma moça de uma posição social muito diferente da dele. Teve um relacionamento breve e a abandonou. Por N razões. Passados os anos, ele se vê compelido a participar de um tribunal, onde ele é parte do júri. E ele, para sua surpresa, reencontra que a pessoa sob julgamento é a moça. E ele constata que a situação dela do presente, muitas vezes, decorreu da profunda decepção que ele causou a ela lá atrás, e que fez com que ela viesse caindo moralmente nos anos seguintes, até chegar ao momento em que estava sendo julgada. Então, ele mudou o modo como ele via aquela moça em alguns anos. É um livro excelente, o Ressurreição, e é um livro excelente, o Ressurreição e Vida. Certo? Intencionalmente, ele acrescentou esse e vida, certo? Que ele nos trouxe através da nossa Ivone Pereira. E nós escolhemos, por último, essa sugestão porque ele é o pontapé do tema deste mês. O nosso amigo, o príncipe, certo? Ele, em alguns anos de vida, ele mudou como é que ele via e viu a moça quando ele tinha os seus 20 e poucos anos e depois quando ele tinha os seus 40, 50 anos de idade. Ele mudou a forma de visão. E esse é o nosso tema. Como é que o Cristo nos vê? O olhar do Cristo. Nós colocamos, certo? E essa é uma das razões porque nós dizemos para vocês verem na horizontal, essa tela, esse trecho de uma tela, esse zoom de uma tela do nosso amigo Rembrandt, é uma tela muito famosa, está em Berlim, em que ele procurou retratar o rosto do Cristo. Mas mais do que o rosto, o olhar do Cristo. Por que escolhemos esse tema? O pontapé foi o Leão, mas quem abriu a porta foi o Emmanuel. Ele nos diz, como está na tela de vocês, geralmente ouvimos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com as trevas que temos dentro de nós. Ou seja, muitas vezes vemos, ouvimos as pessoas não como elas realmente o são, mas muitas vezes como as nossas desencontros, as nossas trevas íntimas retratam aquilo que estamos vendo. Essa foi a mudança no príncipe. Ele tinha uma visão que, quando jovem e depois como adulto. Vemos muitas vezes e sentimos com a reflexão ou o caos que está dentro de nós. A questão é como é que o Cristo nos vê.
nós, muitas vezes, vemos desta forma. Ou seja, muitas vezes, os outros vão refletir o caos ou os desencontros que temos dentro e não a realidade íntima do outro que está à nossa frente, com o qual nós estamos muitas vezes convivendo. Como é que o Cristo nos vê? Vamos usar 3 exemplos. 3 exemplos do Evangelho para demonstrar como é que o Cristo nos vê. Por que isso é importante? Porque como o Cristo nos vê é como nós deveríamos ver o outro. Quem é o outro? Não sei. Pode ser o seu chefe, pode ser o seu amigo, pode ser o seu esposo, pode ser o seu parente. Não sei. O outro. Quem são esses personagens? Madalena, Pedro, Judas e Bartimeu. Eles vão nos servir, estou usando uma palavra muito comum hoje em dia, certo? Como uma espécie de paradigmas, como retratos nossos íntimos, certo? O comportamento deles, muitas vezes há 2000 anos, reflete ainda o nosso comportamento hoje, 2000 anos depois. Muito bem, por onde começamos? Precisamos entender perfeitamente como é que o Cristo nos olha e como nos olha. E para isso vamos usar 2 afirmativas de 2 autores espaçados 3000 anos, uma do outro, mas profundamente interligados entre eles. Uma é do nosso amigo Samuel, que está no Velho Testamento, que está na tela de vocês. Ele diz: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Ou seja, ele está dizendo que, diferentemente de nós, o Cristo, certo? Não vê simplesmente o físico, ele vê o coração, ou seja, ele vê o íntimo. Aí entra a segunda frase, espaçadas 3000 anos depois, feito pelo nosso amigo Exupéry, conhecido escritor francês, escritor do grande livro chamado Pequeno Príncipe, que no seu capítulo 21, ele nos afirma o quê? Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos físicos. Nós completaríamos. Por que as fases são complementares? Espaçadas 2000 anos, 3000 anos. Porque uma diz que o Cristo olha para o íntimo, para o coração. Outra diz que o essencial é olhar com o coração. É assim que o Cristo nos olha. Ele vê o coração e com o coração. Conseguem perceber? Parece que estamos fazendo um jogo de palavras. Não é um jogo de palavras. É a essência do olhar. Temos de ver o coração e ver com o coração. Vamos demonstrar? Vamos. Comecemos com nossa amiga Madalena. Cada um, aliás, desses personagens que escolhemos, podemos escolher mais, né? Aliás, são trechos, todos eles, de uma mensagem do nosso amigo Emmanuel, muito maior do que nós estamos vendo. Não temos tempo para ver todos os aspectos. Mas Madalena vivia numa aldeia
uma cidade que ficava do outro lado do mar da Galileia. Na verdade, não é um mar, o lago da Galileia, certo? Do lado daqui, do lado leste, ficava Nazaré, e do outro lado ficava Magdala. E Madalena era uma mulher muito linda, lindíssima, certo? Nessa existência e em anteriores já era. Ela se pautou por uma beleza física enorme. E também nesta vida, como Madalena, era uma mulher efetivamente de dotes físicos, como se diz, perfeitos. A questão é como é que o Cristo via Madalena. O que ele via no coração e como é que ele via com o coração? A resposta vai vir da seguinte pergunta: por que o Cristo apareceu em primeiro lugar, depois do seu desencarne, na ressurreição? Ele apareceu primeiro para Madalena. Por que não apareceu primeiro para sua mãe? Por que não apareceu para Tomé? Por que não apareceu para Pedro, que era o chefe da sua igreja? Por que ele vai aparecer para Madalena? O que ele viu no coração e com o coração em Madalena, para ela intencionalmente marcar o seu ressurgir pós-crucificação para aquela mulher. Porque o que ele viu dentro daquele espírito era um profundo desejo, um profundo anseio de transformar beleza física em beleza espiritual. Ela queria efetuar essa transformação do passado, dessa existência, daquela existência e das anteriores, para uma beleza espiritual, ou seja, para um esclarecimento espiritual, para uma melhoria espiritual, para um progresso espiritual. Esse era um profundo anseio daquele espírito. E de todos os personagens e vidas que estão e que conviveram com o Cristo, nenhum deles fez um esforço tão grande de transformação quanto Madalena. Foi isso que o Cristo viu. Mas a maioria de nós, e mesmo daqueles que conviveu com a Madalena, via a beleza física dela. Apenas. Ele viu esse íntimo e viu com o coração de que forma? Dando ela como exemplo para todos nós, ainda hoje, de que podemos transformar belezas físicas em belezas espirituais. Temos inúmeras Madalenas no mundo hoje. E a nossa amiga aproveitou a oportunidade. Ela saiu dessa existência e continuou nas outras, tornando ainda mais bela interiormente, porque fisicamente já o era. Pedro, o que o Cristo viu no coração desse homem? E com o coração, o que ele viu? Novamente, a resposta vai vir através da resposta a uma pergunta. Por que o Cristo escolheu Pedro para ser chefe, continuador do seu trabalho, sua igreja na terra, a um homem que o traiu 3 vezes? Imagine que você está prestes a desencarnar. E você quer deixar a responsabilidade da sua família, dos seus filhos, para alguém em que você possa ter certeza que ele vai dar continuidade a esta família. Você escolheria um homem que
tivesse traído 3 vezes? O Cristo fez isso. O que o Cristo viu no coração do Pedro? Vendo com o coração, de tal forma que ele viu que aquele espírito podia ser o chefe da sua igreja, o continuador do seu trabalho, o que iria cuidar da sua família. Ele viu um homem como muitos de nós, né? E que está muitas vezes retratado no próprio Evangelho, naquela situação: mestre, ajuda-me. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, é a situação onde você, muitas vezes, não tem uma fé absolutamente granilítica, ou uma fé absolutamente rocha, mas, no caso do Pedro, ele viu e percebeu que de todos os discípulos do Cristo, ele foi o que conheceu de mais de perto quanto dói a dor da deserção. Exatamente por isso que ele estava em condição de ser fiel até o fim. Conseguimos ver essa visão do Cristo? Deveríamos. Para isso, precisamos ver o coração do outro. E não apenas o coração do outro, mas ver com o coração, ou seja, com carinho, com afeto, dando novas oportunidades. Isso é ver com o coração. Essa era como Cristo via Pedro. E tem muitos Pedros hoje em dia. Inúmeros. Renega o trabalho que começa. Não permanece dentro de onde está. E todos eles, como todos nós, como Pedro, na realidade estamos querendo acertar. Judas. O que o Cristo viu em Judas? O que ele viu no íntimo daquele homem? E como é que ele viu com o coração? Ele viu naquele homem, um espírito que, dentro do entendimento dele, o mais importante era o poder material. Mas a ânsia, o íntimo dele, ele queria o poder espiritual. Isso era o que ele buscava. Tanto quanto Madalena buscava a beleza espiritual, mas tinha a beleza física, Judas buscava o poder espiritual, ou seja, a elevação espiritual, e achava que o caminho era através do poder material. Estava enganado. E mesmo nesse engano, o Cristo o acolheu dentro dos apóstolos, dos seus 12 apóstolos. É uma demonstração inequívoca que o Cristo não vê apenas o externo. É isso que ele nos vê. Por isso é que ele nos oferece a oportunidade de recomeçar cada vida. Não vamos recomeçar 2021. Em algum momento nós recomeçamos esta vida. E recomeçamos por quê? Porque o Cristo diz, vai lá, cara. Começa de novo. Eu acredito em você. Não por aquilo último que você fez, mas por aquilo que eu estou vendo dentro de você. E é exatamente essa situação de Bartimeu, que era um cego, que se aproxima por Cristo, certo? E o Cristo pergunta para eles, o que você quer que eu faça? E ele responde, que eu veja. E o Cristo o trouxe a visão física de volta. O que nós queremos, na realidade, o que o Bartimeu queria, na realidade, é que nós possamos ter não a visão física, mas a visão espiritual da vida.
enxergar o caminho, ver o caminho melhor, acertar. Então, se nós possamos pedir alguma coisa ao Cristo de Natal, que possamos pedir que eu veja, não apenas com os olhos físicos, mas com os olhos do Espírito. Porque se eu conseguir ver esses com os olhos do Espírito, eu vou ver as Madalenas da vida, os Pedros da vida, os Judas da vida, com os olhos do Cristo. Como diz o nosso amigo Emmanuel, poderemos ver um irmão nosso necessitado, antes de tudo, que ele precisa do nosso auxílio e da nossa ajuda. Esse é o olhar do Cristo. Portanto, como diz a nossa amiga Joana de Anjos, precisamos aprender a ver beleza em todas as coisas, retirar o lado bom, positivo, elevado, mesmo do lado mal que está nas coisas ou nas pessoas. Esse é o olhar do Cristo. Um Feliz Natal a todos. Como diz o nosso amigo Viana de Carvalho, salve o Cristo, os que aspiram vencer as trevas e a animalidade em nós mesmos, em favor da nossa verdadeira paz, te glorificam e te saúdam. Que nós possamos efetivamente vencer essas trevas e essa animalidade. E as vencendo, vamos conseguir ver melhor o outro. E também um feliz ano novo a todos. Que, como diz na poesia do nosso amigo Jair Presente, um ano chega e se vai, mas outro ano aparece, para que o drama da vida na terra se represente. Em cada dia que nasce, há sempre dor e prazer. Resguardemos o otimismo na alegria de viver. Que possamos ter, em 2021, com ou sem pandemia, com ou sem quarentena, possamos adquirir a visão positiva, elevada dos acontecimentos, dos outros, da vida, na alegria de viver. Porque precisamos entender as bênçãos dos minutos para não perdermos o tesouro dos séculos. Um grande abraço a todos. Certamente nos vemos no futuro de 2021. Paz, alegria e vitórias para todos. Vida longa e próspera.